Oi pessoal, bem-vindos ao canal da Nil. Eu sou a Maísa Tasca, especialista em desenvolvimento humano, e hoje eu tô aqui com o Caio. Tudo bem, galera? Gente, hoje a gente tá gravando esse vídeo para contar para vocês sobre um experimento que a gente vai fazer. Isso mesmo, um experimento. A gente vai testar uma nova metodologia que eu criei num workshop sobre os 4 grandes pilares da nossa vida. Então, nesse workshop, a ideia é que a gente tenha um momento de introspecção e a gente entenda um pouquinho cada um desses pilares e como que a gente consegue maximizar esses pilares, ter uma rotina definida, ter metas e objetivos para conseguir atingir os nossos sonhos, o nosso propósito e ter mais sucesso na nossa vida. Os 4 pilares são, então a gente vai falar um pouquinho de mente, de corpo, de propósito e carreira e também de relacionamentos. Então convidei o Caio para a gente fazer esse teste para depois a gente estruturar um workshop para a gente aplicar em vocês. Então, Caio, conta um pouquinho, quais são as suas expectativas para esse workshop? Então, a Maísa falou sobre o workshop e como a gente está aí no começo de um ano novo, né? Geralmente a gente tem esse momento, né? Putz, e agora? O que eu vou fazer? Virada de ano, metas, né? É normal a gente colocar em xeque tudo que a gente vem fazendo no passado e começar a pensar agora como que vai ser nesse ano novo, né? Então, casou muito bem com esse momento. E aí a Maísa me chamou, eu topei. Tô com uma expectativa bem alta, vou ser sincero, porque é uma coisa que todo mundo quer, né? Sempre melhorar, seguir em frente, alcançar o sucesso. E tô aqui para participar, e aí a gente vai contando para vocês, compartilhando um pouco desse processo, como tá sendo. E aí ao longo das etapas eu vou falando para vocês um pouco do que aconteceu, de como que foi. E no final a gente faz um resumo geral. Fechado, pessoal. Então, bora pro workshop? Pessoal, a gente tem uma pausa aqui no workshop para contar para vocês como que tá sendo esse processo. Então, a gente fez a primeira etapa, onde a gente conseguiu desenhar toda a parte ali de hábitos, rotinas, metas, smart, da parte da mente e do corpo. Nesse primeiro momento, a gente falou um pouquinho sobre hábitos que você quer continuar fazendo, hábitos que são ruins, que podem atrapalhar o seu desenvolvimento para conseguir ter um corpo e uma mente saudável e fortes. Então, Caio, conta um pouquinho como que foi a sua experiência daqui. Beleza. Bom, como a Maísa comentou, são várias etapas, né? A gente começou pela primeira etapa. Ela explicou que a primeira etapa seria sobre mente e corpo. E quais são as outras etapas que tem? Nós temos a segunda etapa, que é voltada para carreira e trabalho, e a terceira etapa, que a gente vai focar em relacionamentos. Beleza. Então, cada uma dessas etapas trabalha um pilar da sua vida, né? E aí a primeira, então, foi mente e corpo. E aí a Maísa, ela vai trazendo perguntas pra gente e de forma estruturada a gente vai respondendo sobre cada uma dessas questões que ela vai colocando. Então, por exemplo, primeiro a gente entender o significado de ter saúde, né? De ser saudável em relação à mente ou em relação ao nosso corpo. Então a gente vai listando algumas coisas que são importantes pra gente. Depois, como que ter uma mente saudável, um corpo saudável pode ajudar a gente a ter sucesso na vida. Então a gente vai elencando esses pontos. Então a ideia é que a gente vai refletindo sobre essas questões, construindo aqui essas informações, e aí ela vai auxiliando. Agora você tem que pensar nisso, selecionar os pontos positivos, negativos. E aí foi legal porque eu consegui trazer um pouco de clareza sobre, por exemplo, coisas que eu faço que são positivas e que eu devo continuar fazendo, e coisas que eu faço no dia a dia que são negativas, pensando em corpo e mente. E aí a gente começa a trabalhar como que a gente consegue manter esses passos positivos, essas ações positivas, e como que a gente consegue reduzir e se propor a diminuir as ações que a gente tem na nossa rotina que são negativas nesse pilar. E aí no final, a Maísa vai sugerindo pra gente esse processo de reflexão e a gente sai
com um mapeamento desses pontos positivos e negativos, reflexão sobre o que a gente precisa fazer, às vezes, que a gente não está fazendo, para conseguir atingir ainda uma melhor performance nessa área. E aí, depois, a gente transforma isso em uma rotina proposta e coloca metas usando a metodologia SMART, né, para definir essas metas. Ou seja, são metas que são, primeiro, tangíveis, elas são mensuráveis e bem específicas e definidas, né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma atividade que eu já faço hoje, que eu vou permanecer fazendo, que é, por exemplo, fazer exercício físico 2 vezes por semana, no caso, academia, e outro que eu faço que é ir no Pilates. Então, eu já coloquei aqui, por exemplo, fazer exercício físico ou academia 2 vezes por semana. Então, eu estou especificando exatamente o que eu vou fazer, quantas vezes e em qual período de tempo. E aí eu coloquei até uma meta aqui também, né, uma meta SMART, que é fazer o monitoramento, então acompanhar o resultado disso 1 vez por semana. Então você pode ir fazendo essa definição, porque também acredito que se a gente não monitorar, né, como que a gente vai saber se a gente está conseguindo realmente atingir esses objetivos? Mas ainda não é tudo, né? O processo todo não está completo, essa foi só a primeira etapa. A gente demorou mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos umas 2 horas. Também pensando que ainda estamos fazendo de uma forma experimental, né? Então a gente não está cronometrando ou tendo uma meta de tempo muito específica nesse primeiro momento, a gente está testando, né? E por enquanto tô achando bem legal, tá sendo interessante. Vamos ver agora quando a gente entrar nos outros tópicos e depois como vai ser a junção de tudo isso, tá? Então tá sendo bem interessante. Aí a gente vai continuar agora, né? E depois a gente volta para contar um pouco mais. Até mais, gente. Bom, pessoal, acabamos de finalizar a segunda etapa do nosso workshop. Então, só lembrando, a segunda etapa ela é composta pela parte de carreira e trabalho. Então, nela, primeiro, a gente aplica o método do Ikigai para conseguir chegar no propósito do participante. E a partir desse propósito, a gente vai fazendo várias perguntas para o participante ter uma introspecção e conseguir refletir do que ele quer conquistar, quais são os objetivos, quais são as metas SMARTs e como ele vai estruturar isso na rotina para ele conseguir alcançar esses objetivos, tanto de carreira quanto de trabalho. Sempre alinhado com o seu propósito. Aí, me conta como foi a experiência dessa segunda etapa. Então, a experiência foi interessante. No começo, quando a gente começou a mudar o foco mais para trabalho, a mente ainda estava pensando talvez em algum outro pilar. Mas daí eu perguntava, não, tem que ser especificamente só sobre trabalho e carreira. Daí comecei a trazer o pensamento mais para essa área em específico. E aí foi legal porque começou com uma retrospectiva do que rolou no passado, aprendizados, erros, conquistas. Então legal porque também te força a pensar em outras coisas e até traz algumas visões que você talvez não foca tanto, não parou para pensar, passa desapercebido no decorrer daquele tempo da vida, né? Todo mundo sempre correndo. Então, essa parte foi bem legal, de trazer uma reflexão. Poxa, teve coisa ruim? Teve. Mas teve coisa boa também? Teve. E aí você fala, poxa, não foi tão ruim assim. Às vezes a gente acaba focando muito só nas coisas que deram errado, né? E aí, lições aprendidas, que acho que o mais importante também que a gente para pensar um pouco, tipo assim, teve coisa errada, que deu errado, fracassos, coisas sempre vão acontecer, mas o mais importante da gente estar passando
por isso é aprender com essas situações, aprender com esses erros e usar isso pra gente melhorar e evoluir. Então, foi legal passar por esse ponto. E daí faz um link com o que a gente não conseguiu alcançar, né, no último ano, pra gente daí começar a pensar, então, tá, não deu pra fazer tal coisa, mas e agora? O que você quer fazer? Ainda continua sendo as mesmas coisas ou agora você já tá pensando em outras coisas? E aí também, como a Maísa comentou, a gente já começou a trabalhar metas e objetivos e conquistas, né? Então, é legal, porque faz uma parte de olhar para trás e daí trazer para hoje, gerar reflexão, gerar insight e aí estruturar isso para agora. E daqui para frente, e o legal é daí você pensar na rotina, e aí você começa a entender, né? Nossa, talvez eu não conseguia alcançar uma coisa que eu queria muito porque eu não tinha nada na minha rotina ou no meu hábito que ia me ajudar a alcançar aquilo. E aí fica tão, assim, óbvio, né? Só assim, caramba, talvez eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer porque justamente não tinha nada que eu fazia naquele dia, ou tinha, mas eu não focava tanto, não fazia com tanto afinco, ou não estava claro que era aquilo que ia me ajudar a chegar naquele objetivo. Então, é óbvio que você não conseguiu realizar, né? Vamos supor, colocando aqui um exemplo, eu quero chegar daqui 6 meses, daqui 1 ano, pesar tantos quilos. Mas na minha rotina não tem nenhum hábito, nenhuma tarefa, né? Nada que eu tô fazendo para conseguir chegar lá. Mas lógico que você não vai conseguir, né? Então, é bem interessante isso. Parece óbvio, assim, quando você coloca, mas na hora que você faz o exercício, fica bem claro, isso ajuda bastante. E aí, no fim, coisas que você já faz, que são benéficas, coisas que você não faz, deveria fazer, alinhado com aquilo que você quer fazer, e aí depois transformar tudo isso em metas SMART também, que aí, de fato, você vai ter algo tangível e palpável para você colocar no seu dia a dia e fazer. E aí monitorar, tá dando certo, não tá dando, tô fazendo, não tô fazendo, então é isso, né? De todo esse processo, no final você sai com algo tangível para você realmente fazer, alinhado com aquilo que você quer fazer. Lógico que isso também passa por um processo de refinação depois, né? A gente não consegue resolver tudo agora, mas é um processo, né? Você vai testando, experimentando. Não significa que as metas que a gente coloca, a gente vai conseguir alcançar todas também. A gente tem que ter um olhar realista, mas a gente já prioriza as coisas. Teve o Ikigai também, que a Maísa aplicou, e ajuda também você a se conhecer mais, saber sobre o seu propósito, sobre o que você quer fazer. Isso também é bem importante, porque não adianta ter as tarefas se você não sabe nem por que você está fazendo aquilo, por que você almeja chegar naquele lugar. Então tem que ter o propósito para você poder ter a base de isso é o que eu faço, esse é o meu propósito, e aí aqui estão os objetivos, as metas que eu quero alcançar baseado nesse fundamento, nesse propósito. Senão a motivação ela acaba, né? E a disciplina que vai ajudar você a manter aquilo, mas com qual fundamento, objetivo, com qual intenção? Se você não tiver isso claro nos seus dias, no seu dia a dia, você simplesmente perde os estímulos e a vontade, o porquê de estar correndo atrás daquilo, de estar executando as tarefas, então se torna muito mais difícil. Bom, acho que é isso. Em resumo, né? Um resumo bem grande. Gente, então agora a gente vai para a última etapa, que é a etapa voltada para o plano de relacionamento. Depois a gente volta para contar como que foi e fazer um fechamento. Bom, pessoal, estamos de volta para contar como foi o workshop. A gente acabou de finalizar. O workshop durou em torno de 6 horas, mais ou menos. Ele é bem intenso, ele é cansativo, mas vale a pena no final. Quer dizer, não sei se vale, tá? Me conta aí o que você achou do workshop. Bom, com certeza valeu a pena. Olha só aqui o tanto de folha e anotação que rolou durante esse processo. Então, como a Maísa falou,
Foi bem interessante, assim, ela falou dos pilares, né, desde o começo. Então, a gente trabalhou o primeiro pilar, mente e corpo. Poderiam ser pilares separados, a Mais até comentou, mas foram feitos de forma em conjunto aqui. Acho que ficou até melhor, porque não fica tantos pilares. Depois a gente falou sobre trabalho e carreira, e depois sobre relacionamento. Então, são áreas aí separadas. E aí, também, depois que a gente foi fazendo a primeira vez, eu acho que ficou mais claro como que funcionava esse processo. Não são todas as etapas que são iguais para todos os pilares. Mas, assim, é um pouco cansativo, sim, porque são várias horas ali anotando e pensando. Mas valeu a pena, porque fez refletir sobre várias coisas importantes, né? E o que fica depois de todo esse processo? Como a gente fez uma reflexão do passado, né, uma retrospectiva, e a gente é forçado a pensar em perguntas e anotar as coisas, eu acho que só o fato de você fazer o exercício já começa a trabalhar ali um pouco com o seu pensamento, seu mindset, porque você escreveu, né? Você colocou ali uma energia em cima da escrita, do pensamento, e automaticamente isso vai ficar ali na sua cabeça por um tempo, depois que você participou do processo. Mas também de forma tangível e palpável, ao final de cada um dos exercícios, de cada um dos pilares, a gente sai com as metas SMART, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, no final aqui a gente teve a anotação das metas SMART e tal. E aqui é, de fato, o que eu vou colocar no meu calendário, né? E vou começar a rodar. Então, cara, assim, num dia, praticamente poucas horas em um dia, eu já tenho aqui mapeado um monte de coisa que tá alinhado com meus objetivos, que tá vendo hábitos, correções de coisas que eu precisava fazer, de coisas que eu queria fazer. E tá aqui, agora eu só preciso colocar isso no calendário, começar a rodar isso, acompanhar e ir melhorando. Eu acho que provavelmente no futuro a gente vai ter que rever isso, né? Mas eu não sei qual que é a recomendação aqui de quanto tempo para rever, para formular, talvez rodar isso, não sei se da mesma forma ou de uma forma diferente, mas imagino que seja necessário depois de um tempo refletir e tal. Falar um pouco mais, assim, até uma curiosidade. Perfeito, Caio. É importante a gente criar uma estratégia de acompanhamento e monitoramento desses objetivos, dessas metas, para a gente conseguir verificar se a gente está ou não alcançando os nossos objetivos. E, gente, não tem problema nenhum no meio do caminho eu traçar algum outro objetivo para conseguir conquistar uma meta maior. Então, a gente precisa, sempre, eu coloco semestralmente para a gente rever ali os nossos objetivos, porque pode ser que a gente mudou de emprego, que a gente mudou de carreira, ou então que a gente começou a empreender. Então, precisamos colocar esses momentos que a gente vai rever esses objetivos e tá tudo bem. Então, eu indico que seja feito semestralmente e de forma anualmente, com certeza, a gente fazer esse exercício completo, 360, pra gente falar desses 4 pilares, que são os pilares mais importantes para a nossa vida. E aí, gente, só para finalizar, né, eu acho que o objetivo final desse workshop é realmente a gente conseguir viver uma vida mais feliz, com mais propósito, que a gente consiga conquistar o que a gente está disposto a seguir na nossa vida, né? Porque é muito fácil no começo do ano, virou o ano, eu vou fazer minhas metas, eu vou fazer minhas intenções, mas aí você chega no final de cada ano e você se sente amargurado porque, eu não consegui conquistar isso, não consegui conquistar aquilo. Mas é porque você não teve uma metodologia aplicada para conseguir aquilo, né? Realmente, se você tinha uma meta, por exemplo, de fazer ali um curso de desenvolvimento específico, cara, e você não fez aquele curso, será que realmente era o momento de você fazer o curso? Aquele curso era realmente essencial para sua carreira? Então, é nesse momento que a gente reflete o que realmente é essencial, a gente prioriza essas metas que são essenciais para você atingir o resultado. Então, por isso que é um momento ali bem denso, porque a gente vai
mergulhar mesmo e pensar em muitos e muitos questionamentos que fazem parte do nosso dia a dia para realmente a gente traçar essas metas. E o mais importante, gente, é realmente a gente ter essa estratégia de acompanhamento. Como que a gente vai fazer esse monitoramento para a gente conseguir ter sucesso. Porque senão fica solto, né? E aí, ó, coloquei o que eu ia fazer, mas não fiz, daí não tive o resultado. Às vezes também atingiu o objetivo já, então daí você tem que colocar outras metas baseadas no que já mudou, que você já conseguiu realizar. E eu acho que também essa priorização é bem importante, né? Porque a gente querer fazer tudo é bem complicado, né? A gente acaba não conseguindo fazer muitas coisas, de fato. Então também administrar essas expectativas. E eu achei legal a questão da meta SMART, porque é um critério, né, de você colocar ela, é que seja atingível, né? Então não adianta colocar coisas que não são atingíveis, que são mirabolantes, porque aí você tende mais a gerar frustração, né, do que conseguir realizar. E tem técnicas bem legais que tem mais atrás, os micro-hábitos, também quebrar essas tarefas, esses hábitos, essas rotinas, de forma que você consiga já ver progresso e isso continue alimentando a motivação, alimentando o progresso contínuo, e aí você tem mais chance de alcançar aquilo, fazer até mais, além daquilo que você se propôs, em vez de fazer o contrário, né? Fazer menos, minar todo esse esforço e esse resultado que poderia ter acontecido e aí, de fato, acabar não conseguindo fazer o que você queria fazer. Gente, uma última dica aqui do vídeo é apenas comece, né? Acho que a gente às vezes fica pensando muito, mas isso vai dar trabalho. Começa, né? Então, quero ler o livro. Cara, pega o livro, começa a ler. Coloca uma meta de ler 2 páginas por dia, 2 minutos. Então, realmente, o Caio falou, esses pequenos hábitos fazem toda a diferença na nossa vida, né? Pessoal, então, finalizamos o nosso workshop. Missão cumprida e concluída. O primeiro passo concluído de muitos outros passos. Mas se você gostou do vídeo, se você se interessou, coloque aqui nos comentários. Se você tiver perguntas também, pode colocar nos comentários que eu vou responder vocês. Deixa o like no vídeo. Deixa o like, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.